Quem foram os essênios, grupo judaico, que certamente foi o mais parecido com os cristãos primitivos? Os essênios eram uma seita judaica que se originou por volta do século II antes de Cristo e que floresceu na Palestina e na região do Mar Morto. Há cerca de 70 depois de Cristo, quando foram destruídos pelos romanos. Eles eram conhecidos por sua vida comunitária, ascetismo e por sua interpretação rigorosa da lei judaica. Os essênios acreditavam em uma vida simples e humilde, o manual e a prática da caridade. Eles acreditavam na imortalidade da alma e na ressurreição dos mortos, bem como em profecias messiânicas. Os essênios eram também conhecidos por seus textos sagrados, como os manuscritos do Mar Morto, que foram descobertos em 1947. Esses manuscritos fornecem informações valiosas sobre as crenças, práticas e estilo de vida dos essênios. Embora os essênios tenham desaparecido há muito tempo, sua influência ainda pode ser sentida em certas práticas e crenças judaicas e cristãs, bem como em algumas tradições espirituais modernas. Quem foram os essênios? Os essênios diferiam dos outros judeus antigos em vários aspectos. Algumas das principais diferenças incluem vida comunitária. Os essênios viviam em comunidades fechadas, separadas do mundo exterior. Eles compartilhavam todos os seus bens e trabalhavam juntos para sustentar a comunidade. Ascetismo. Os essênios eram conhecidos por seu estilo de vida ascético, que incluía abstinência de certos alimentos e bebidas, celibato e outras práticas de autocontrole. Ritualismo. Os essênios eram extremamente rigorosos em sua observância da lei judaica. Eles acreditavam que as práticas rituais eram fundamentais para a salvação e adotavam práticas purificadoras, como banhos rituais, para manter a pureza ritual. Profecia messiânica. Os essênios acreditavam em uma profecia messiânica que previa a chegada de um Salvador divino que libertaria o povo judeu do domínio estrangeiro e estabeleceria um reino justo e piedoso. Escrituras sagradas. Os essênios possuíam sua própria coleção de escrituras sagradas, que incluíam obras não incluídas no cânone bíblico hebraico, como o livro de Enoque. Essas diferenças faziam dos essênios um grupo distintivo dentro do judaísmo antigo, com suas próprias crenças, práticas e tradições. Quais as similaridades dos primeiros cristãos e dos essênios? Entre as principais similaridades entre os primeiros cristãos e os essênios, vida comunitária. Assim como os essênios, os primeiros cristãos viviam em comunidades fechadas, onde compartilhavam seus bens e trabalhavam juntos para sustentar a comunidade. Ascetismo. Assim como os essênios, os primeiros cristãos eram conhecidos por seu estilo de vida ascético, que incluía abstinência de certos alimentos e bebidas, celibato e outras práticas de autocontrole. Profecia messiânica. Tanto os essênios quanto os primeiros cristãos acreditavam em uma profecia messiânica que previa a chegada de um Salvador divino, que libertaria o povo e estabeleceria um reino justo e piedoso. Escrituras sagradas. Os primeiros cristãos baseavam sua crença na vida e ensinamentos de Jesus, mas também possuíam suas próprias escrituras sagradas, que incluíam textos não encontrados no cânone bíblico judaico. Esses textos incluem, por exemplo, os escritos dos pais da igreja, como Paulo, João e Lucas. Embora as similaridades sejam evidentes, é importante destacar que há também diferenças significativas entre os essênios e os primeiros cristãos, especialmente em relação às crenças fundamentais, como a natureza de Deus, a salvação e o papel
de Jesus na história da humanidade. Porque os romanos destruíram os essênios. A destruição dos essênios pelos romanos não foi um evento específico, mas sim parte da conquista romana da Judéia, que culminou na destruição do Templo de Jerusalém em 70 d.C. Durante o governo romano na Judéia, os essênios foram considerados uma seita separatista que se opunha ao domínio romano e à colaboração com as autoridades romanas. Isso os colocou em conflito com os romanos, que buscavam manter a ordem na província e suprimir qualquer resistência ou rebelião. Os essênios eram também suspeitos de atividades subversivas, como a produção de armas e o apoio a grupos rebeldes judaicos, o que levou os romanos a considerá-los uma ameaça à segurança. Além disso, as comunidades dos essênios estavam localizadas em áreas remotas e estratégicas da Judéia, como a região do Mar Morto, o que pode ter sido visto pelos romanos como uma ameaça potencial à segurança da região. Assim, a destruição dos essênios pelos romanos foi parte de uma estratégia mais ampla de controle e dominação da Judéia, e não resultou de um conflito específico com os essênios em si. Quem foram os principais judeus essênios na história? Uma vez que os essênios eram uma seita judaica antiga que viveu na região da Judéia entre os séculos 2 a.C. e 1 a.C., não há registros precisos de indivíduos específicos que podem ser considerados principais judeus essênios na história. De fato, pouco se sabe sobre a vida e as crenças dos essênios em geral, já que eles não deixaram muitos registros escritos sobre si mesmos. No entanto, alguns estudiosos acreditam que João Batista, o profeta que pregou o arrependimento e batismo na região da Judéia antes do ministério de Jesus, pode ter tido alguma relação com os essênios, ou até mesmo sido membro da seita. Outros acreditam que Jesus e seus seguidores também podem ter sido influenciados pelas crenças e práticas dos essênios. Além disso, alguns manuscritos encontrados na região do Mar Morto, como os manuscritos do Mar Morto, que datam do período em que os essênios viveram na região, podem fornecer informações valiosas sobre a história e as crenças da seita. Esses documentos incluem textos bíblicos, comentários sobre a Bíblia, hinos e outros escritos que podem ter sido produzidos pelos próprios essênios. Por que os essênios tinham acesso a tantos manuscritos cristãos? Na verdade, os essênios não tiveram acesso a manuscritos cristãos, já que o cristianismo só surgiu após o fim da existência da seita. Os essênios viveram na Judéia entre os séculos 2 a.C. e 1 a.C., enquanto que a religião cristã começou a se desenvolver a partir da pregação de Jesus e seus seguidores no primeiro século de Cristo. O que os essênios tiveram acesso foram a uma grande quantidade de manuscritos religiosos e literários que foram encontrados na região do Mar Morto em 1947 e que ficaram conhecidos como os manuscritos do Mar Morto. Esses documentos incluem textos bíblicos, comentários sobre a Bíblia, hinos e outros escritos que podem ter sido produzidos pelos próprios essênios ou por outras seitas judaicas que viveram na região. Os manuscritos do Mar Morto são considerados uma das mais importantes descobertas arqueológicas do século XX e fornecem informações valiosas sobre a vida e as crenças dos judeus que viveram na Judéia durante o período do Segundo Templo.
Embora esses documentos não sejam diretamente relacionados ao cristianismo, eles ajudam a contextualizar as origens do cristianismo e a compreender melhor a cultura e as crenças religiosas da época em que Jesus viveu.